Diretor de TV e cinema, realizou inúmeras produções cinematográficas e filmes publicitários. Foi indicado ao Emmy Internacional pelo programa Por Toda a Minha Vida. Entre alguns de seus grandes trabalhos estão Pecado Capital, Força de um Desejo, Chocolate com Pimenta, Páginas da Vida, A Vida da Gente e Deus Salve o Rei. Com vocês, Fabrício Mamberti. Ei, Fabrício! Bem-vindo, queridão! Obrigado, Alexandre. Um prazer estar aqui com vocês. Legal. Obrigado, Fabrício. Há muito tempo que eu queria que você estivesse aqui com a gente, mas eu sei que você estava aí assoberbado do trabalho, finalizando as Five, enfim, cheio de projetos incríveis aí pela frente. Mas você fez falta quando a gente fez o Arena com o Daniel Adjaf, que a gente falou de você por causa da admiração que todos têm pela tua obra-prima, né? Que foi o Deus Salve o Rei. Foi um projeto incrível e que, na minha opinião, assim, foi um divisor de águas na dramaturgia, na teledramaturgia brasileira. Porque, e não podia ser uma outra pessoa melhor que você, né, Fabrício, para fazer um trabalho desse, porque parece que a computação gráfica é uma coisa que sempre correu nas tuas veias desde muito tempo. Desde que eu conheço você, que a gente trabalhou juntos a primeira vez em Coração de Estudante, não foi uma obra, enfim, de muito sucesso, mas eu tive, né, assim, a alegria de conhecer você e desde então eu acompanho o teu trabalho até remotamente. A gente acabou que a gente não fez nada juntos novamente, mas eu sempre admirei muito, né, tudo aquilo que você vem trazendo e inovando, né? Então, assim, hoje a gente tem aqui um grupo muito especial de atores, que são todos da plataforma OPA, e também tem uma galera que trabalha comigo na plataforma, que está aqui, principalmente o Vitor Frade, que é o meu sócio da plataforma, também já trabalhou na Globo comigo lá, e é um cara que vai dividir aqui e fazer perguntas para a gente papear um pouco, né? Maravilha. Salve, Vitor. Tudo bem? Salve. Pô, primeiro, realmente é muito bacana a gente poder ter acesso a um cara que tem tanta informação, que já viveu tanta coisa, que já viu tanto ator no set, que já passou por tanta experiência, né, cinematográfica, televisiva, poder compartilhar com a gente. Então, obrigado pelo seu tempo, cara, com a gente. Muito obrigado mesmo, de verdade. As trocas são sempre ricas. É um prazer estar participando aqui com vocês. E segundo, que eu sempre quis trabalhar com você também como assistente, mas sempre me disseram, não, Fabrício prefere assistentes mulheres. Olha, assim, eu mudei nessa novela Deus Salve o Rei, a gente acabou tendo, né? Não que mudei, assim, as mulheres têm uma coisa detalhista e uma coisa de uma paixão. Eu fiquei mal acostumado, assim, no processo, né? Mas eu acho que hoje em dia isso é tesão, né? A gente traduz por tesão, por vontade de fazer. Isso depende do gênero, depende realmente não só nos assistentes, né? Como toda a equipe. E Deus Salve o Rei só aconteceu por isso, né? Eu tinha nessa novela a capacidade de pegar os maiores nomes na direção de arte, figurino, na fotografia. E quando eu fiz a seleção, eu falei, não, eu quero o assistente. Eu quero aquele do mercado que ainda não teve uma chance. Porque eu acho que as pessoas têm que viver isso aqui com muita emoção e muita entrega. E eu não posso ter uma coisa de vaidade na frente de uma obra que é a própria estrela do processo, né? Fazer a novela era o desafio, né? Então, na escolha do elenco, a gente tinha, obviamente, que ter um equilíbrio, mas os personagens estavam à frente e esse era um desafio bem grande, né? Bons personagens, com bons atores, com bom astral, né? Isso era fundamental, né? Na estrutura. E, de uma certa maneira, a gente conseguiu, porque o grupo e a trupe, como eu chamava, era uma trupe muito forte, tudo era decidido coletivamente, né, ali. Então, foi uma troca assim, muito especial, porque em nenhum momento, durante um processo de um ano, a gente perdeu assim mesmo, nenhuma reunião. A gente perdeu com alguma discussão de vaidade, de ego. Então, tudo assim, eram reuniões muito divertidas, eram reuniões, por mais complicado que fosse a encrenca, e a novela, o Daniel realmente trouxe muitos desafios, uma novela medieval, e que ela necessitava, né? A gente tinha uma aposta de dois pilares ali na novela, né? Que era a ação, a trama medieval, e era uma novela das 7, então tinha comédia.
Então o Silvio falou, não pode esquecer a comédia, mas rapidamente a gente foi entendendo que a comédia não era tão importante assim, que o pessoal estava muito ligado ali na trama, no conflito dos personagens, e por ser medieval, a gente trouxe um público que era um público de série ali. Tanto que no Globoplay, quando foi feita a pesquisa da série que mais eles gostaram no ano de 2018, Deus Salve o Rei estava... Primeiro, eu falei, não, Deus Salve o Rei é novela, não é uma série. Então, foi muito legal esse processo, porque a gente realmente flertou com esse público na TV aberta, e flertou com o público, né? Foi uma novela que deu 26 de média, né? Uma novela que teve ali, junto com Rock Story, que é considerado um grande sucesso, uma novela absolutamente formatada para a novela das 7, né? Ficamos a 1 ali do pega-pega, né? Então, a gente ficou muito feliz com o resultado, porque era uma novela densa. E no grupo Discussion, a gente viu que a comédia não interessava tanto. E, embora fosse um público tradicional de comédia, eles estavam interessados na história, no conflito do personagem. Então, aí o Silvio se rendeu e a gente conseguiu, a partir do capítulo 45, começar a trazer uma coisa mais forte. Tanto que a comédia acabou ficando muito bobinha. Ela perdeu um pouco de força, sabe? Obviamente, a Tatá ali, o Johnny, que eram brilhantes atores e fizeram a sua importância e trouxeram, obviamente, os pontos de audiência, porque eram geniais ali na interpretação, né? Mas as tramas não eram tão fortes ali. O Dani acabou focando realmente na trama que interessava. Então, era muito mais o talento da Tatá e do Johnny ali para se virar nos 30. Né? E aí era uma curtição, era muito gostoso fazer ali. Né? Mas, enfim... Então, assim, respondendo a tua pergunta dos assistentes mulheres, eu acho que teve uma parte sim, eu achava as mulheres, ficava muito impressionado com o tempo de dedicação e a concentração que tinham, e fiquei um pouco habituado, né? Mas o João Botshauser, quando veio trabalhar comigo, a Maria Pia era minha assistente, já estava em terceiro projeto, estava meio viciado ali na Pia, como o processo, e quando eu delego para o assistente, eu delego mesmo, o assistente ele fica com todo o processo de criação e responde por mim, porque conhece o que eu estou querendo, né? Mas a Pia, na vida da gente, que viraria diretora, eu estava preparando ela para virar diretora, ela ficou grávida logo no início, na viagem da Argentina. E chegando em Porto Alegre, que era a nossa primeira grande cidade no Brasil, eu tive que fazer essa troca e trazer o João, e o João foi um parceiro incrível. Enfim, aí a gente viu aí, veio o Bernardo Sá, veio o Bruno Vax, veio o Matheus Senra, Mateuzinho Malafaia, enfim, tantos ele é maravilhoso. Incríveis. Não, mas eu puxei esse assunto trazendo como elogio, porque hoje o mercado está cada vez mais cheio de mulheres, né? Isso é muito legal. E eu sempre ouvia isso assim a seu respeito, e eu acho que, nossa, que legal isso também, ao mesmo tempo de ter percebido, né, a importância de algumas características e tal. E hoje você tem, né, o Fred também, que é muito amigo nosso, fez uma novela com os operadores de câmera do estúdio Todas Mulheres e tal. Isso é um movimento maneiro, eu acho muito legal. Eu acho que essa troca mesmo a gente tem que medir ali não por homens e por mulheres, e por talento e por tesão. Eu acho que isso, a conversa fica mais equilibrada nesse sentido, porque todos são muitos profissionais, entendeu? Assim, né? Então eu acho que a gente está no mercado e que a gente troca energias, a gente troca conhecimentos, a gente troca ideias, e essa equipe tinha essa força, né? Assim, independente do sexo ali, era uma troca muito rica, muito forte. E o mais legal é que ninguém estava na sua posição. Então, o figurino falava de cena dramática, falava de interpretação de ator. A Babi, que era minha parceira, que foi a Babi, que é a Bárbara Monteiro, ela foi responsável, junto com o Daniel, por fazer essa novela acontecer, porque a matemática era muito complexa dela, né? Então, ela me ajudou muito ali. O Luciano Sabino, que ficou com toda essa parte de preparação de elenco, a gente deu uma ênfase muito grande. Agora, trazendo para o nosso assunto aqui, preparação de elenco foi muito bacana. Eu não queria fazer uma coisa que já saísse atores formados com personagem pronto, eu queria criar um espírito de grupo, né? Então, o Milevix entrou, e o Milevix já não era uma novidade ali, né, com o processo dele, muita gente já estava meio... putz, mas eu já fiz esse processo. Eu falei, não, o barato que a gente está fazendo aqui são das danças medievais. Eu caí? Não, tudo certo, pode seguir. Tá ok. São das danças medievais, que eram uma coisa muito forte, das lutas,
das relações, e através desse dia a dia da cozinha, das montarias, das oficinas, das profissões, a gente acabou chegando numa potência muito forte de elenco. E quando a gente chegou ali na primeira cena, a gente começou na cozinha ali do palácio, a gente estava com um elenco muito disponível, né? Assim, porque eu falei, olha, a gente vai construir, eu estou escolhendo a cozinha porque é um processo que tem muito processo de habilidade manual, e interpretação, e time de câmera, era muito difícil tudo acontecer ali. A gente ficou ali numa insistência de achar uma limpeza, né? Porque eu fugi um pouco do melodrama ali, né? E da farsa no início do Eu Salve o Rei, né? Teve até uma aposta com o personagem da Bruna, que a gente secou muito o personagem, entendeu? Assim, então era muito difícil para o elenco que está acostumado com uma escola do melodrama e da farsa, né? Era difícil assim a gente tirar essa ferramenta das máscaras, né? Porque eu falo, olha, para mim a atuação dessa novela está no olho e está na intensidade e numa boa leitura de texto, de como a gente traz um colorido para esse texto, né? Então eram textos com talvez 4 frases, a gente tinha que achar um movimento de intenção dentro de cada frase para que aquilo ficasse muito bem dito. E qual era a respiração necessária, o silêncio que o olho estava falando, porque o olho tinha diálogo, né? E o olho vem primeiro com a boca, né? Um olho que está ali com uma boa atuação, ele fala antes da boca. Você olha assim, eu já sei o que ele vai falar, né? Assim, quase que você não precisa da boca ali nesse processo, né? E isso foi um exercício muito complexo ali para o elenco no início, essa limpeza para a própria Bruna. Quando entrou, a gente apanhou bastante da imprensa, principalmente no personagem dela, porque esperavam a Bruna chorona, a Bruna das outras novelas, né, que ela vinha ali, né? E veio uma Bruna muito seca, né, no limite ali do que assim, o que é falta de energia e o que é realmente economizar, né? A gente estava meio aprendendo juntos ali nas primeiras cenas, tudo. Foi uma batida muito forte na Bruna, né, nesse período. A gente ficava às 3, 4 horas da manhã, a Bruna me ligando, assim, triste, porque ela estava numa entrega muito grande. Isso foi um barato, viver essa relação com a Bruna, porque ela estava muito fragilizada ao mesmo tempo. Ela falou, caramba, eu estou acreditando tanto nisso, mas eu estou apanhando tanto por essa escolha, né? Eu falei, Bruna, vamos fazer o seguinte, vamos trazer um pouquinho de melodrama, vamos trazer um pouquinho de farsa aí nessa Catarina, vamos deixar as pessoas acostumarem com esse personagem e, no momento certo, a gente volta para essa carga mais minimalista, né, de uma atuação mais contemporânea. E foi o que aconteceu, né? A gente apanhou aí durante quase 20 capítulos de imprensa e fandom em redes sociais. Aí a Catarina ela entrou para uma coisa mais preservada, mas com a dramaturgia ok, tudo certo, nada de exageros. E lá pelo capítulo 50, já com group discussion, com tudo acertado, a gente viu que o público gostava muito do Catarina. Tinha essa coisa ali, porque, de uma certa maneira, eles se sentiram traídos por uma interpretação que eles não compravam, né? Ali, né? E aí, quando ela volta já naquela coisa, ninguém percebe. Entendeu? Assim, e ela volta com a potência toda do simples, né? Ali, né? Que a Marina foi trazendo de uma maneira, mas não era o personagem que estava central. O Rômulo, né, que foi meu presente ali aos 47 do segundo tempo, quando pegou o Rei, que eu tive que fazer uma substituição, e o Rômulo era um líder, né, nessa parte de preparação de elenco, com um personagemzinho desse tamanho, porque ele ia ser o irmão da Amália, e na hora que eu tive que fazer a substituição, eu tive todos os grandes nomes ali. Silvio me deu todos os grandes nomes. Eu falei, não, a gente tem que pegar alguém do grupo, alguém que já está com uma liderança e que o grupo respeita. E aí eu falei isso na frente do grupo, essa decisão, e foi uma emoção muito grande, né? Essa novela tem um trabalho muito importante nessa coisa da relação, de trazer o elenco, não deixar o elenco distanciado, né? A equipe técnica para cá e o elenco para um outro lado, né? A gente trouxe o elenco realmente para fazer parte, em algumas coisas responsáveis até pela sua contra-regragem, ali para ter um pouco de responsabilidade do que é o dia a dia do set, coisa que acontece muito no teatro, que é minha base, né? Meu pai, eu venho de família de um pai ator, uma família toda de teatro, um tio ator, então vivi muito teatro na minha vida,
E sei dessa entrega, né? Lá onde a gente faz o ator faz a maquiagem, faz a sua contra-regragem. Eu, de uma certa maneira, todo início de novela, eu trouxe um pouco isso para os atores, sabe? Essa responsabilidade e foi, ó, cuida do teu figurino, vê se está certo, dá uma olhada na tua maquiagem, não delega isso para terceiros, não, é porque é a tua cara que está lá. Um lápis mais bem desenhado e uma distração da direção é a tua cara que está marcando, entendeu? Assim, então, você sempre tem que ser responsável por essa limpeza que a gente está trazendo, pela contra-regragem certa, de uma roupa que te deixe confortável para atuar e não te atrapalhe na sua ação. Então, era muito legal ver essa coisa de repente, o elenco está lá misturado numa oficina de roupa, não, costura mais aqui, coisa que a gente não faz, né? Tem 18 novelas e não tem isso, né? Assim, a gente viu isso talvez na vida da gente, com a Fernandinha, que eu fui com ela lá para Bonito, né? Para fazer a sequência número 1, e eu não levei ninguém, não levei figurino, não levei maquiagem, não levei... Era eu, o Blimp, que a gente estava com o Blimp, a Fernandinha e o Rafael Cardoso, que era o casal ali. Eu falei, cara, eu vou deixar esses caras trabalhando junto, carregando equipamento e vindo com a gente como se fosse um documentário, entendeu? E a gente vai ficar 10 dias em Bonito e eles fazendo, cara, foi um barato. De repente a Fernandinha estava fazendo o catering, trazendo comida, comprando ali, vindo porque não tinha essa direção. Entendeu? Boa, era uma coisa muito da gente ali. E aí a entrega disso, quando ela mergulhava, assim, agora eu sou atriz e eu estou nessa cena, né? Pô, que bacana. Agora estou no meu papel. Era um desbunde, assim, sabe? Assim, foi um processo muito legal, né? E isso veio com toda a força no Deus Só Vê o Rei, né? Então foi um processo muito bacana. Esse teu espírito que você imprime, né, na tua equipe, foi fundamental para atravessar Deus Salve o Rei, não só pelo desafio que já era a novela como um todo, em termos de computação gráfica, como em termos de ser uma história inusitada, como pela trágica situação lá da queima do estúdio, porque eu me lembro e fiquei muito emocionado como é que eu percebi toda a equipe justamente se utilizando dessa ligação que eles têm entre todos, de fazer, vamos fazer isso aqui, vamos colocar no ar a novela exatamente na data que tinha sido previsto e vamos resolver esse problemaço, entendeu? Então, assim, isso é graças a esse espírito de equipe, senão vocês não iam conseguir fazer, não. Não, foi total. Eu estava gravando a cena número 1 da novela, eu já estava há 4 dias naquele estúdio, e estava muito complicado o processo ali. Era um estúdio, foi o maior estúdio montado na história da TV Globo, ele tinha 2.500 metros, estavam os 2 palácios, com todos os quartos, com todos os pátios, com todas as bibliotecas. A gente dividia a Sala do Reino, de um lado Artena e do outro lado Montemor, e atrás estava tudo montado, cenários com roupa de cama ali, desenhado. Então era assim, era um shopping ali para você andar, entendeu? E a gente estava ali entendendo aquele espaço, porque era um espaço lindo, mas muito disperso pelo tamanho dele. E quando teve a coisa do incêndio, foi muito simbólico, porque era a cena da apresentação dos personagens, era a apresentação do Rômulo e da Rosinha Maria Moutinho. Eu estava na cena que ele pegava a mão dela e a câmera subia e apresentava os dois. Estava exatamente ali. E aí, no que eu estou ali com a câmera, alguém grita fogo. Aí eu olho ali, eu vejo uma labareda pequena ali numa das piras do trono. Aí chegou um bombeiro e foi com o CO2 e fez... Push, aquilo apagou. Mas não que ele apagou, eu olho para cima e uma labareda gigante lambe o teto do cenário. Ele era todo de tecido, o teto em cima. As paredes estavam prontas para aguentar ali 300 graus ali. Eram paredes preparadas para calor, porque a gente tinha muita tocha. Só que a pira estava, na verdade, queimando há mais de 2 dias ali. Então, a sala, o trono embaixo, ele estava numa combustão pura. Na hora que ele jogou o CO2, ele deu oxigênio para aquilo e tinha uma ligação direta, quase como uma chaminé, numa parede que dava no teto. Na hora que ele empurrou, ele não apagou o fogo, ele empurrou, estourou o fogo ali. Se tivesse fechado o palco, ia explodir o palco, não estava. E aí ele jogou. Quando ele foi, o fogo durou 1h30 ali, né? Para queimar tudo, queimar o estúdio, queimar tudo. Eu estava com o elenco na cidade cenográfica, estava com um elenco pequeno ali.
E rapidamente o elenco inteiro começou a ligar, todo mundo, e eu falei, olha, daqui eu não saio, todo mundo falando, vem para cá para a diretoria. Eu falei, não, daqui, enquanto eu não souber, saiu todo mundo com vida, daqui eu não saio. Não estava nem aí nesse momento se era o cenário, estava queimando, estava muito preocupado de alguma vida ali sambar por um projeto que nasceu de mim, né? Nasceu com a Bujanra, no dia da morte da Bujanra, e eu olhei e vi o Que Rei Sou Eu, e falei, caramba, por que a gente nunca mais fez isso? E então tinha toda uma coisa de um sonho que de repente estava vendo com labaredas, as pessoas saindo, ok, deu tudo ok, e o elenco começou a me ligar, todos chorando, todos muito emocionados, e o próprio elenco organizou uma reunião onde eles foram preparados. Já eram 2 meses de gravação. Há 2 meses que a gente não ia naquele espaço onde teve a preparação. E aí a gente juntou ali, e foi uma coisa muito bonita, porque a empresa inteira veio. Não veio só a nossa equipe. Eu estava pronto para uma reunião de equipe, estava muito triste ali, né? Dessa reunião, né? Mas antes de encontrar ali, a gente marcou a equipe, um almoço, juntou tudo e falou assim, olha, vamos zerar e vamos... Aqui começou, na livraria Saraiva do Barra Shopping, começou uma reunião com 4 pessoas e um café. Hoje a gente fechou aqui a livraria para o nosso almoço, da equipe inteira aqui técnica, e a gente vai encontrar o elenco agora. Tá todo mundo vivo, gente. Vamos embora. Vamos começar, mas ainda é muito dolorido o processo todo, né? Quando eu chego lá, vejo aquele elenco aqui, né? E a TV Globo inteira, né? Eu fiz um discurso ali meio para o protocolo, e porque eu queria rapidamente que aquelas pessoas saíssem de lá, eu queria ficar com o time, com a trupe, né? Saí, aí a equipe veio, né? De repente, acho que foi a Bruna ou a Marina, não me lembro, eles começaram, vamos dançar. A gente dançou durante 3 horas. Eram as danças de preparação e festa, equipe técnica e elenco dançando e jogando. Sumiu, assim, o peso do incêndio sumiu. Ali, eu entendi a força do que a gente estava construindo. Naquele dia, no dia seguinte, não falou mais do incêndio, o incêndio morreu. E 2 semanas depois, a gente já tinha um novo cenário, com um elenco com pau desse tamanho de tesão ali, sabe? A tudo. Então, essa história do incêndio, o elenco teve uma participação muito emocionante, né? E com essa coisa da dança, do que a gente trouxe da trupe, como isso fez o contrário, né? Alimentou a gente na vida real, né? Que eu tinha feito aquilo para alimentar as cenas. E aquilo, de repente, alimentou a gente como pessoa, como grupo, né? E nos deu força para seguir aí nessa jornada maluca que a gente criou ali. Foi muito bom. Genial. Nossa, Fabrício, foi assim, foi incrível o que vocês fizeram, cara, marcou época, foi genial, parabéns. Eu tenho um ator que está com a mão levantada aqui que gostaria de fazer uma pergunta pelo jeito. Eu acho que não sei se está com a câmera fechada. Sou eu também. Oi, Telo. Então, vamos lá, faz a pergunta, por favor. Eu quero voltar ao assunto da Bruna. Ele falou que ela fez, né? A gente viu também que ela fez muito sucesso depois, e no final da novela a gente teve algo extra, né? Um capítulo extra que não foi pro ar. Eu queria saber se a gente vai ter uma continuação de Deus Salve o Rei. Olha. A Bruna ali chegando naquela janela, né? Toda misteriosa. E aí, a Bruna vai voltar? Telo. Você sabe que o Silvio não deixou colocar isso no ar, né? A gente fez para colocar no ar, porque o fandom, que eram quase 2 milhões de pessoas que a gente criou, e eu estava numa ligação muito forte com eles nas redes sociais, eles falaram, caraca, essa novela não pode acabar, essa novela tem que continuar, e a gente estava muito afim Exatamente, disso, né? Cara, foi incrível. Tanto que já estava pintando uma série, estava pintando a Selena, a gente ia fazer a Selena, então eu saí, entrei em férias, mas eu entrei no segundo dia ali já de férias, assim, a novela acabou na sexta, na segunda eu já estava com o Daniel escrevendo a sinopse da Selena, e já fechando equipe, tudo, que a gente ia voltar, né? Então, quando a gente criou essa provocação, que o Silvio não deixou colocar no ar, falou, não, vai criar uma expectativa, eu não tenho ideia, eu já tenho 4 anos de novelas aí na frente. Ele não colocou, falei, pô, mas deixa eu colocar no video show, então, e lá na Globoplay, pelo menos, deixa ficar isso, né? Nem sei se na Globoplay acabou ficando essa versão. Mas eu sei que... Eu falei, Silvio, não adiantou nada, porque o barulho... Você só entregou audiência para o video show. Porque o que a gente ia fazer na novela, o video show bombou, então em todas as redes sociais, no Twitter, era todo mundo enlouquecido. Porque a Catarina, ela era odiada, mas no grupo Discussion era o personagem mais amado da novela. Então, assim, teve muito, Bruna não está interpretando bem, não sei o quê, personagem é mau, né? Mas só dava a Catarina, entendeu? A Catarina foi sensacional.
A da Marina era um personagem incrível, ela defendeu maravilhosamente, mas era um personagem muito mais difícil, que é a mocinha, né? Ali nesse sentido, né? Cara, fazer mocinha não é fácil. A Marina, vou te falar que ela brilhou muito, ela é assim, muito, cara. muito Ela trouxe muita cor, ela trouxe, sabe, o tempo inteiro ela estava ali brigando pelos personagens, brigando por os detalhes no texto, sempre com uma proposta. Eu tive duas parceiras incríveis ali de ponta, que realmente foi a Bruna e a Marina, e as duas eu ganhei meio de presente quase um mês e meio antes de começar. Eram outros personagens escalados ali e outras atrizes, na verdade, né? E acabei ganhando essas duas atrizes de presente ali, que foi muito legal. Bacana. Temos mais uma atriz que está com a mão levantada ali, Paula Cury. Faz a sua pergunta de maneira sintética, por favor. Oi, Fabrício, tudo bom? Não sei se você lembra de mim, da Waldorf. Meu Deus, Paula, meu Deus Oi, do céu, sim. Minha amiga de infância da Waldorf, olha só. Saudade. Como é que você está? Eu estou ótima, melhor agora. Estudamos juntos no colégio Rudolf Steiner, na Waldorfschule. Exato. Paula, eu queria saber de você, meu amor. Qual a influência de papai na sua escolha para a direção e não como ator? Porque você sempre foi bárbaro como ator também, né? A gente sabe disso. E para você hoje, porque eu estou voltando para a vida artística agora, né? Depois de velha, o que você busca nos atores? Né? Se é uma coisa mais orgânica, mais comercial, mais dramática, não sei. Fala um pouquinho do que você espera. Te respondendo a primeira parte. Beijo para você, vou ficar quietinha agora. Saudade. Beijo, Paula, muita. bom te ver. Beijo nos filhos. Uhum. Para você também, meu amor. Bom, Paula viveu comigo, fizemos peças, né? Antígone, na volta, dirigida pelo meu pai. Ali, naquela peça, no nosso 8º ano, Paula, ali já ficou muito claro que eu fiz o personagem, eu escolhi um dos personagens menores ali, que era o Corifeu, lembra? Era um personagem pequeno, tinha personagens incríveis. Sim, ali, eu fiz o soldado, né? Você fez o soldado, exatamente. Lembro do seu figurino. E por que eu fiz essa escolha? Porque eu já estava muito mais interessado em fazer iluminação, porque eu já trabalhava com iluminação. Eu já iluminava ali, fiz a iluminação da peça junto com o Flávio Pimentel. E ali, assim, eu fazia muito comercial como ator, fiz grandes campanhas, mas é engraçado que sempre me interessou a parte de trás. Então, eu estava ali na frente, mas eu ficava olhando ali o diretor de fotografia, eu olhava o diretor, eu gostava de ver a luz. A luz, ela não era tão artística como no teatro, que realmente eu pude acompanhar o Gerald Thomas, o Wagner Pinto na criação, e que são dois mestres para mim na minha formação. Minha primeira profissão mesmo foi como iluminador de teatro, né? E quando eu cheguei aos 17 anos, eu vi que não era minha ali. Já estava fora da Waldorf ali, estava formado, e eu estava indo para a hotelaria ali. E meu pai falou: que bom, alguém não vai fazer... alguém vai ter dinheiro para segurar essa família aqui, vai fazer uma coisa aqui. O Carlinhos já estava como ator também, depois virou produtor de teatro, e o Duda já estava na Cal se formando, né? E eu sei que aí eu fui, assim, meu pai conseguiu um estágio para mim no Maxud Plaza, que era o principal hotel de São Paulo na época. Estamos falando de 2007, não, era de 87, perdão. E aí eu fiz, adorei, mas eu achei aquilo uma caretice. Eu falei, não, isso não é. Eu estou a fim de ir para o cinema. E aí meu pai conseguiu um estágio para mim, já vamos falar dele, com a Raiz Produções, com a Assunção Hernandes, minha grande mestra, que era uma grande produtora executiva. E eu fui lá para a Assunção, ela falou, olha, adoraria, mas eu não tenho vaga aqui para assistente, está tudo preenchido. Eu falei, não, mas eu não estou atrás de salário, não, estou a fim de trabalhar de graça, eu quero entender isso, né? Uhum. E ali, naquele 2008, que eu começo a trabalhar com produção, eu entrei como estagiário em fevereiro, sem ganhar nada, e terminei como diretor de produção de comerciais como McDonald's. Eu tive uma ascensão muito grande. Por 4 anos eu fiquei como diretor de produção e de filmes publicitários, né? Até que o Avancini, em 90, ele saiu da Globo e foi para o SBT,
e ele estava fazendo um núcleo paulista que era o Brasileiros e Brasileiras ali. E aí eu fui lá e bati na porta dele, já ganhava bem nessa época, em publicidade, já estava bem estabelecido, e falei, Mancini, quero ser assistente de direção. Eu falei, putz, a gente já está com tudo fechado. Não, eu trabalho de graça. O mesmo caô que eu dei ali na produção. Uhum. Aí ele olhou puto para mim e falou assim, meu filho, ninguém trabalha de graça. Entendeu? Vai para casa, se tiver qualquer coisa eu te chamo. E uma semana depois ele me chamou e eu comecei a minha história, que aí vai responder essa tua pergunta do ator, com Walter Avancini, que para mim é um dos maiores diretores de ator que a TV brasileira já teve. Então eu fiz uma novela com ele, apanhando muito, assim, meu filho, você não sabe nada, isso tudo num fone. Ele dirigia, ensaiava 9 cenas, a estrutura da SBT era horrorosa, que eles não faziam novela. Eu fiz a novela toda com a Avancini, e o Mário Prata também em Lisboa, em 92, e o Mário Prata falou, Mamberti, vem para cá, porque, cara, vai começar muita coisa de novela. E eu peguei um navio, que estava na época, esses navios estavam cruzando, né? Eu cruzei ali, mas eu fui com pouca grana, porque eu ganhava bem, mas gastava tudo ali. Tinha essa coisa de não sobrar muito no final do mês. E ali, quando eu cheguei 21 dias depois, em Lisboa, o Avancini estava lá. E aí eu já tinha uma experiência com o Avancini, olha, Mamberti, quero você como meu assistente, e eu comecei a preparar o elenco do Avancini. Primeiro eu via ele fazendo, ele começou a dirigir as primeiras coisas, e o Avancini era exatamente isso que eu falei lá atrás, no início da nossa conversa aqui, que era olho e intenção vocal, né, sabe? Então, o que eu procuro no ator, sobretudo, é verdade e simplicidade, entendeu ali? Não interessa qual é o status que ele está, se ele é uma pessoa conhecida, se não é. Deus Salve o Rei é uma prova disso. 80% do elenco era um elenco de praticamente desconhecidos, e todo mundo, o Silvio falou, você é louco de fazer um negócio desse, as pessoas não conhecem o elenco e amaram o elenco, era a coisa que mais batia no Group Discussion. E isso que me trouxe muito na preparação de elenco. Depois, com o Guel Arraes, eu fui preparar o Dona Flor, e acabei virando também o assistente de direção e preparador ali nos testes de elenco, e foi nesse momento que eu comecei a trabalhar com o Guel Arraes também. Então, tudo para mim, antes da minha técnica, passou pelo elenco. E passou por essa simplicidade sempre, sabe, Paula? De buscar um ator de verdade, um ator que, quando ele olha para a câmera, os meus testes são muito geralmente direcionados para a câmera, e eu trabalho muito monólogo mesmo, porque eu acho monólogo uma coisa difícil, né, de você seduzir, né, a outra pessoa e passar uma verdade, porque você tem que realmente despir. A técnica da televisão ela é complexa, né? Não basta ser um bom ator, você tem que saber relaxar e aproveitar o momento do teste, que é um momento que vai realmente te trazer e ser aprovado, fazer você ser aprovado como personagem. Muita gente pira ali, né? Porque é muito disperso, tem um monte de gente que não tem envolvido, passando atrás ali das câmeras, tem outros sem paciência, o câmera que bufa, o câmera que olha o celular, tudo isso vai trabalhando a sensibilidade. O ator tem que dar uma desligada ali e falar, cara, eu estou aqui para me divertir. Tem que, ele precisa desligar esse entorno e entrar no barato dele, e essas palavras que ele vai dizer ali serem saborosas, prazerosas. E como eu falei, o olho vem sempre na frente da intenção, né? Então, quando você tem um olho, né, que ele traz verdade, e a boca ela corresponde, os dois trabalham em harmonia, está vindo de dentro, né? Não tem como você. Não tem gente que faz brilhantemente, né? Isso é o que eu busco, né? Cada um tem o seu método. Tem gente que faz ao contrário, vem, funciona, tudo certo, entendeu? Mas eu busco isso. E meu pai foi fundamental em todas as referências. Meu pai primeiro me levou para todas as peças que ele fez, eu frequentava e ficava olhando, e falava, putz, aconteceu isso na fala tal, aqui aconteceu isso diferente, ficava olhando ali, né? Entrava, desde 74, né? Então, vivendo essa coisa dos bastidores, dos filmes que ele ia, da Globo, que eu vinha fazer figuração, enquanto estava de férias, ali na Valda, vinha fazer figuração na novela, então já fui conhecendo o meio de televisão. Confesso que não era um meio que eu gostaria de estar, estava muito mais curtindo cinema, né? E não tinha uma paixão grande por televisão. Estava muito focado no cinema, no início da carreira, né? Então, meu pai trouxe isso e, obviamente, toda a cultura teatral, cinematográfica, que ele foi falando, que meu pai
era aquele cara que, aos 14 anos, ele via 360 filmes por ano em Santos, numa cidade, estamos falando de 1950, entendeu? Sabe, é um cara que já estava frequentando os cinemas, o meu avô era meu diretor de programação, então eu peguei essa bagagem toda do meu pai, ele sempre foi um Meu coach pai é muito... o meu grande influenciador, eu não sei se você sabe disso, porque eu só comecei a ir atrás da carreira porque ele falou, vai, que se Legal. você quiser... Então, assim, o Alexandre vai brigar comigo, mas tudo bem. Eu tenho muita gratidão pelo seu pai, ele virou a minha chavinha. Que bom, Entendeu? que bom. Aprendi muita coisa do que eu tenho, do que eu sou, do que eu represento, é muito Sérgio Manberti. E com honra. Que legal. Não é porque você está E aí, Paula, vendo ele aqui no final, ele ouviu isso, porque no velório, e o velório dele foi no Teatro Anchieta, onde ele ganhou o Prêmio Mulher por Réveillon, do Flávio Março, com a Regina Duarte e a Ara Amaral. Eu fiquei muito impressionado com os discursos do palco ali, porque eles, aos 82 anos, eles se relacionavam com pessoas de 15, 18, 20, 80, em diversas áreas, e todas com uma história para contar dele, entendeu? Então, eu entendo que ele tenha te motivado, porque ele foi fazendo isso a vida inteira e me motivou meu irmão, enfim. Figura importante. Ele motivou algumas gerações, Fabrício, vou te dizer. Algumas gerações. O Bruno Ibanez também quer fazer uma pergunta, ator também. Bruno. Tudo bem, Fabrício? Boa noite. Oi, Bruno, boa noite. Fabrício, você está falando muito sobre esse olho, sobre essa simplicidade, que é uma coisa que eu acredito muito na atuação, mas, ao mesmo tempo, você é um diretor que é especialista em efeitos visuais. Sim. Aí eu te pergunto, como é que você consegue pedir para um ator ou pegar do autor esse olho, essa simplicidade, no universo de croma, que muita coisa só existe realmente depois da pós? Como isso funciona? Boa pergunta, Bruno, porque o primeiro processo, antes de falar de atuação, é falar de mergulho no universo, né? Que universo? Um universo que está invisível ali, que ele está no croma. Então, muitos atores falam assim, caramba, eu lembro da Flavinha Alessandra, ela fazendo a primeira protagonista dela, e a gente estava fazendo Porto dos Milagres, uma sequência de efeitos muito difícil, que era o Naufrágio do Guma, do Marquinhos Palmeira, né? Uma novela dos anos 2000 ali, né? E, cara, a gente ficou, era quase 2 meses debaixo de chuveiro, de rampas de água, de piscinas ali, fazendo a sequência, que era uma sequência bem grande ali, né? Fazia a virada da fase 1 para a fase 2, né? E a Flávia, ela falou, cara, para mim tá muito foda, porque eu tô vendo tudo técnico aqui, eu não tô conseguindo buscar minha emoção, né? Então a gente saía um pouco e para ver referências. Na verdade, já ali naquela época a gente estava com DVD, não tinha iPad, não tinha nada. Tinha um DVD que estava no Maczinho, né? Era a minha época de Mac ainda, Mac não, de PC, não tinha nem Mac ainda ali. E eu estava com o Mar em Fúria. O Mar em Fúria era uma referência. Então eu falei assim, Flávia, vamos assistir um pouco. Parei a gravação. Entendi a dor que ela estava ali, porque não estava rendendo, né? E ela tinha cenas dramáticas para fazer ali com o Léo Brício, né? E com o Marquinhos. E aí a gente falou, vamos assistir e entender que no universo a gente está. Então, o que eu faço muito no processo, quando a gente tem, é trazer para o ator, dar imagens para ele buscar uma foto, ele entender onde está, e aí a gente fazer uma preparação de concentração para mergulhar nesse universo, entendeu? Ele tem que entender, e uma coisa que eu faço, não poderia explicar geograficamente onde você está. Basicamente, eu te coloco ali e falo para esse ator, tem uma câmera aqui, não, eu falo assim, olha, aqui está acontecendo isso, eu estou com um castelo atrás de você, tem uma tropa aqui, as pessoas estão ali. Geralmente, as pessoas, é tão corrido tudo, que falam, não vou falar isso, não, já vou aqui, fala aqui para mim, não sei o quê. Você dá uma acelerada, aquele ritmo de televisão, né? Não, eu sempre faço um time, assim, olha, esse plano, acontece isso, isso. Então, eu trago para o universo, e aí essa coisa do ator, que são duas coisas, tá? A interpretação e acreditar onde você está, né? Porque a interpretação continua a mesma. A interpretação continua a mesma, né? Ali, né? Só que você tem que dar uma ferramenta do ator, que aí ele tem no teatro isso muito, né? O Dogville é isso, né? São paredes. Você vê o filme Dogville,
nos 10 minutos você já está vendo todas as paredes, está vendo tudo ali, entendeu? Ali. Então, um pouco esse exercício. Então, quando eu chegava ali, mas aqui onde eu estou, de repente eu contrato, não, aqui tem uma parede, tem não sei o quê, porque todo mundo já sabia um pouco aquele processo. Eu sempre trago as imagens para o set, quando posso, eu trago vídeo, né? Então, é um processo de trazer esse ator primeiro para o universo do croma, o que está atrás daquele croma, e aí ele se sentir dono daquele universo, daquele espaço. Quando ele sabe o que está acontecendo tudo, ele fala, não, peraí, cuidado, porque tem uma muralha aqui, não sei, sabe? O próprio ator já diz o que está acontecendo ali. Então, isso foi muito bacana, porque passa a ser um exercício muito divertido para o ator também. E o Deus Salve o Rei, tinha uma floresta inteira, né? E aquela floresta mudava tudo. Fala, agora não tem mato ali atrás, ali tem uma cidade, né? Não sei o quê. Então, sempre antes de cada cena eu contava um pouquinho do universo, sobre um pouco do conceito daquele universo que a gente estava gravando. E outra técnica, assim, é muito a coisa de você, obviamente você tem a contracena, depois que você tem isso, foca muito no teu parceiro. Joga, entendeu? Assim, porque aí você esquece tudo. Porque você não tem que eliminar só o croma, você tem que eliminar a câmera, você tem que eliminar aquela equipe dispersa, e em televisão é uma equipe dispersa, por mais que você prepare. Então, assim, a concentração e o outro ator é fundamental, é onde você vai ter a troca. Não só a troca para você eliminar isso, mas principalmente a troca para escutar que esse cara saiu do texto e jogou uma pérola para você, mas se você está pronto na tua respostinha, ele está falando, você não está nem escutando ele, você está percebendo o croma, você está percebendo a equipe e você não está percebendo o teu companheiro te jogando um presentaço que ele mudou ali porque você está ali. Eu vou falar assim na próxima sequência, não sei o quê. Então, eu corto para o teu contraplano, e eu faço muito isso na minha edição, não tem nada ali. Está vazio. O cara está pensando na próxima fala. Entendeu? Então, assim, decore o texto ali 80% no sentido que ele é, entendeu? O que é importante eu falar, e os outros 20% contra a cena. Jogue para o teu companheiro, porque ele está jogando. Cara, quando você parte para isso, a tua atuação é outra, porque está tendo um jogo ali. Televisão é jogar, atuar é jogar, entendeu? Então, aí, o croma é pinto, sabe? O mais difícil é escutar o parceiro, entendeu? Essa é a coisa, porque aí tem uma troca, um enriquecimento da tua interpretação muito grande. Temos mais uma pessoa querendo fazer uma pergunta. A Franciele Mânica quer fazer uma pergunta para você, Fabrício. Franciele, vamos lá. O microfone, por favor. Isso. Obrigada, Alexandre. Olha só, na verdade são 4. Uma é sobre o Milivix, como que vocês escolhem ele, como é que é essa decisão? Não são todos os produtos, né, que contratam ele, né? Eu sei que vocês têm alguns preparadores também, tipo, contratados, assim, fixos na Globo, né? Por que então, eles também fazem preparação, não fazem? Como é que funciona isso? Também, assim, quando vocês fazem essa preparação... Posso te direto aqui, daí você vai me fazendo para a gente não se perder nas 4? Vamos preferir. O Milevix, ele foi ali, assim, porque a gente escolhe o Milevix, ele trouxe uma coisa genial inicial ali, muito diferente de tudo, foi um barato. Só que quando você vai para o 4º produto já, com o Milevix, e já está ali, já começa a ficar um pouco num texto que o ator gosta da surpresa. Então, tem ferramentas que ele usa que ele fala, pô, já viu, entendeu? É assim. Então, eu trouxe lá para o Deus Salve o Rei um outro processo, essa coisa meio dos exercícios do Milevix, de formar o grupo, né, o conceito, como eu falei no início, né? Mas o meu preparador de elenco não era o Milevix. Quem acompanhou a novela toda e ficava com os atores quando precisava era o Marcelo Bochart, entendeu? O Marcelo Bochart estava vindo, acho que era da Dinamarca ou Noruega, já não me lembro qual era por ali, era naquela região. E eu tive um papo ótimo com o Marcelo e eu falei, caramba, tá vindo chegando sem vícios, tá vindo com uma energia ótima, sabe? Não tá com climinha, porque assim, não quero que prepare para a câmera, não. Eu quero que prepare para a cena, para o entendimento da cena. Eu não quero que fale, aqui você fala nisso, você dá esse tom. Não, eu quero que... O que eu estou falando nessa... O que eu estou querendo dizer? Onde eu estou querendo... Porque aí o subtexto vem dentro, entendeu? Então,
eu trabalho com outros preparadores ali. O Milevix, ele é muito um ponto de partida, né? As Five agora a gente está buscando um processo completamente novo. A gente vai fazer a temporada 2 e 3 em São Paulo. Pela primeira vez eu estou fazendo com uma produtora independente, eu estou Globo, mas toda a equipe é de produtora independente. Agora estou me mudando para São Paulo em fevereiro e fico até abril de 23 lá, né? Fazendo as 2 temporadas. Então, eu estou buscando os parceiros novos ali, que a Gulani está me apresentando, né? Equipe nova, todo mundo novo, zerado, não tem ninguém Globo ali, entendeu? E acho que isso é uma coisa que me motiva muito, é um barato poder estar fazendo essa troca dos preparadores e de toda a equipe, não? Mas isso cabe à direção ou é específico no teu caso? Como é que funciona? Eu não sei se todos cabe os ao diretor. Cabe ao diretor. A gente tinha um departamento que falava, quem que você quer? A gente tem essas pessoas, e por acaso o departamento que me apresentou o Marcelo, o departamento que me apresentou o Milevix, pela primeira vez, mas a decisão é do diretor, se ele vai gastar 2 meses e vai tirar da gravação dele, se ele... Tem diretor que não gosta de preparar. E uma semana, uma leitura, foi, e não vale isso, é câmera aberta, então a preparação acontece no próprio fazer ali das gravações, né? Então é uma decisão. A novela Éramos 6, por exemplo, eu fiz algumas figurações para aprender, e é muito importante, nossa, eu achei super bom, assim. E aí, na Éramos 6, eu conheci o Antônio, conhece o preparador? Sim, nunca trabalhei com ele. Mas eles não tiveram preparação, assim, de 2 meses. Eu perguntei para ele, assim, no intervalo, ele falou que não tiveram preparação. Então, não são todos que têm essa preparação? Não. Você tem figuras específicas. O Guel e o Luiz trabalham muito tempo. O Luiz Fernando trabalha há 2 meses. O Shetman, o Ale trabalhou com ele, não sei se foi a última novela, mas uma preparação bem longa, não sei se chegou a 2 meses. Fizemos uma preparação, sim. Caminho das Índias foi uma preparação de 3 meses, Amazônia também foram 2 meses. O Shetman, a gente costumava fazer uma preparação entre 2 e 3 meses, apesar da casa não gostar muito, né, Fabrício? A casa era sempre resistente, eles nunca queriam que a gente preparasse, nunca queriam que fizesse workshop. Era impressionante, a gente tinha que brigar muito e defender um orçamento para fazer isso, né? Mas é fundamental, sem ele não... E isso está muito de onde ele vai tirar do orçamento. Às vezes fala assim, vou diminuir minha segunda câmera, vou diminuir um pouco de vou cortar uma viagem, porque eu quero elenco bem preparado. São apostas artísticas. Isso estava na mão do diretor, hoje é um pouco diferente. Fran, desculpa, amor, deixa eu só te perguntar uma coisa. Posso alternar um pouquinho as suas perguntas com o Bárbaro? Porque daqui a pouco a gente vai completar 1 hora e aí tem uma outra pessoa que também quer fazer uma pergunta, tá? Faz mais uma pergunta você. Não, eu fico satisfeita. As outras eu vou ao longo eu estou recém entrando na OPA e tem muito para aprender. Tá bom. Então, Bárbaro Xavier queria fazer uma pergunta também. Obrigado, Fran. Olá, meu querido, obrigado pela oportunidade aqui de fazer uma pergunta para você. Então, a minha dúvida é em relação à questão de, não sei se vai ser da sua alçada, essa questão, mas em relação eu vejo que tem muitos atores parecidos, né? Assim, por exemplo, dá um exemplo, Juliana Paz parece com a Carol Castro, uma surgiu primeiro, a outra veio depois, vamos dar exemplos assim. Às vezes, é baseado nessa questão física, que se tem a ideia de lançar uma cara nova, mas que lembre, de certa forma, outros atores que já são consagrados ou estrelas. Tem alguma coisa a ver essa questão? Ou Bárbaro, isso é uma questão eu acho que de uns 3 anos atrás. A TV era assim, muito de repetir personagens, casting, e aí você viu o Bruninho Galhaço fazendo quase o mesmo personagem, e aí alguma coisa meio parecida com ele aparecendo, mas isso acabou. O grande barato agora são as caras novas. O streaming trouxe isso diferente, né? Hoje a gente escuta russo, chinês, polonês, húngaro, com atores que nunca foram estrela, e o grande barato é ver gente nova. Os Estados Unidos está acontecendo isso, o Brasil está acontecendo isso. Então, essa é um olhar que durou durante décadas, então talvez esteja muito forte em você. Mas se você pensar no streaming, isso já não corresponde. As caras diferentes, que não são padrões globais, que acabou nessa questão do streaming, um barato. Então, acabou, nem a Globo está ficando com casting fixo, entendeu? Então, dentro da própria Globo, o grande barato é trazer do mercado.
cada vez menos a gente está ficando com ator ali, né? Eu não sei qual é a política que eles estão tirando, mas de fato reduziu muito. A gente vê o Antônio Fagundes no mercado, né? Isso é bom, né? Então, assim, eu acho que você tem que olhar não só para a Globo, o mercado cresceu muito. Hoje você tem Amazon, você tem HBO, você tem Netflix, você tem Disney, você tem Globoplay, você tem YouTube, então, com atores bárbaros. Você tem Paramount, né? Então, pois é, quero te ver protagonista de uma série aí. Não falta talento no bar. Os anjos digam amém. O Fabrício, é curioso você falar isso, porque eu percebi com a pandemia e com o nosso consumo super intenso de conteúdo feito de uma maneira mais amadora, digamos assim, muita gente se gravando e tal, me dá a impressão de que o público ficou um pouco mais complacente com a interpretação mais realista, mais normal, mais gente como a gente, e tecnicamente também uma câmera mais solta, mais orgânica. Então, eu acho que me dá a impressão de que a pandemia transformou um pouco a linguagem audiovisual em termos de formato e em termos de dramaturgia, de interpretação. Consumo. Você concorda com isso? Você percebe isso, não? Sim, na verdade, ela não transformou, ela acelerou, né? Esse processo que já estava vindo, né? Ela trouxe isso mais rapidamente, porque isso já estava acontecendo, entendeu, Alexandre? O streaming já estava trazendo isso naturalmente, e com a pandemia, com as pessoas em casa e o novo e famoso self-tape, né? A gente fez agora toda a escalação da temporada das 5, 2 e 3 através de testes self-tape. E sabe que o grande barato disso, antes de falar da técnica, falar um pouco do ator, tá, ali, que os atores se dirigiam nos cenários da sua casa. Então, muita gente que é muito mal, que eu tinha visto ali, fala, putz, esse cara tá aí, mas esse cara não fez os testes bons comigo, assim, né? Porque o ambiente não era legal. E o cara ficava tenso com a câmera, ficava tenso com o estúdio, ficava tenso com o teste. Quando ele vira o diretor de si próprio, dentro do seu espaço, né? E usa a sua casa como cenário, e faz isso, sabe, preocupado com a luz, preocupado com a interpretação, a gente teve surpresas deliciosas e, para mim, eu quero fazer só assim essa primeira seleção. Eu não quero mais abrir câmera em estúdio, mesmo sem pandemia. Então, a gente teve um ganho muito grande desses talentos ali que já estavam ampliando, mas de gente que travava em teste, entendeu? E que começou a ter uma oportunidade porque mostrou seu talento num ambiente mais controlável, digamos assim, né? E, Ale, você vê aí o teu cenário que você está, né? Você está com uma luz, você já está com a tua decoração, você está com o cenário pronto. Se você quiser fazer um curta aí agora, você pode fazer na tua casa, entendeu? Ali, com uma história que se passe dentro um pouco dessa realidade, né? E isso está acontecendo com os atores, porque hoje, com um iPhone bom, você faz uma coisa, muita atenção com áudio, tá? Porque o iPhone ele resolve a câmera, mas não resolve o áudio. Então, lembre-se que o ator precisa da voz. Então, os atores que estiverem fazendo as suas produções independentes, não se esqueçam nunca de cuidar do áudio. O áudio é que vai dar garantia da gente escutar vocês bem, né? Assim, né? Mas eu acho que o ator hoje tem possibilidade de fazer coisas, não esperar alguém chamar ele para uma produção, sabe? Se ele tem um amigo roteirista ou se ele escreve, eles já podem fazer o seu reel dentro de casa, num parque, pegando textos menores. Graças a Deus, essa tecnologia barata hoje, nem tão barata, que o iPhone não é barato, mas sempre tem alguém, um amigo que tem um iPhone, assim, para se juntar. Não é diferente que você tinha que ir numa produtora, pedir uma câmera, o cara aprovar o roteiro, aí tinha todo um esquema. Não, agora dá para rodar de uma maneira muito simples, né? Então, eu acho que essa simplicidade vem muito primeiro da HBO. A HBO começou, a HBO tinha tudo para ser Netflix bombando. Eles não entenderam o modelo de negócio. O cara da Netflix ali entendeu o modelo de negócio, mas a HBO é a precursora nessa linguagem, Ale, de tramas diferentes, os personagens mais contemporâneos, com a dramaturgia mais contemporânea, né? Então, eu acho que é sem volta isso, né? Tá vindo muito forte, obviamente tem espaço para melodrama, tem espaço para comédia, mas essa dramaturgia contemporânea virou muito protagonista, muito, muito.
E a gente está falando da Coreia, a gente está falando da Turquia, a gente está falando de Israel, a gente está falando da Noruega. Todo mundo está fazendo uma... Quando eu chamo de contemporânea, é porque ela é universal. Não importa onde a história está passando. Você se identifica com aquele personagem porque ele é simples, ele é sólido, ele tem um conflito ali, né? Então, isso amarrado a uma boa história, não importa mais qual é a língua. Não importa. Genial. 100% verdade. Totalmente correto. Totalmente correto. Uau! Fabrício, eu ia comentar tanta coisa com você ainda, já são 9 horas, a gente passou 1 hora já do nosso papo. Conversa é danada, né? Cara, eu queria, já não era tempo, mas eu queria tanto falar sobre aquela cena debaixo d'água que você fez na vida da gente, que eu fiquei tão impressionado com aquilo, cara. Foi um tempo, vocês treinaram o elenco ali para ficar debaixo d'água. Enfim, a gente não vai conseguir falar disso tudo hoje, cara. Assim, eu sugiro... Falo rapidamente. Isso foi uma coisa muito legal. Marjorie este ano, minha amada, atriz que eu admiro, e Fernandinha, que é outra também, grande parceira, que também tem uma admiração incrível por elas. Foram as 2 irmãs ali que lutaram pelos personagens centrais, né? Você vai soltar aqui? Pode falando, a gente fica só vendo as imagens. Então, a Marge não sabia nadar, né, gente? Então, eu tive que preparar ela para fazer e ficar debaixo da água durante 2, 3 horas. A gente fez um curso de mergulho com elas, a gente prendia elas em tubo sem o respirador, entendeu? Então, elas chegaram a ficar em apneia quase 3 minutos debaixo da água, entendeu? E a Marge não sabia nadar. O ambiente debaixo da Marge era tão aterrorizante para ela que ela... Quando ela teve uma cena, essa cena que ela está aí, que o carro está lá para debaixo da água, ela não achou o respirador e tinha um mergulhador do lado, caso ela não achasse. Ela simplesmente saiu do carro, a gente está a 7 metros de profundidade aí, e ela foi para a superfície e não tinha ninguém lá em cima para preparar. E ela boiou. Ela não sabia nadar. Ela falou, não sei nadar, eu morro afogada. Era tão desesperador esse fundo, e quando ela chegou na superfície, ela se achou num ambiente confortável e boiou ali. Mas foi uma preparação muito intensa, uma cena muito difícil. Foram dias e dias debaixo da água para fazer essa sequência. Esse making-off vale a pena ver. E uma cena muito dramática, né? Que é o que faz a virada da novela, né? Realmente é genial. A gente ter a oportunidade de fazer sequências como essa, né, Fabrício, são muito especiais, né? E por exemplo, a tua participação, digamos assim, na Lei do Amor, fazendo aquele acidente totalmente em 3D, foi curioso, você me contou mais cedo, né? Que você veio fazer essa cena praticamente, já seguiu para outro projeto. Mas dá um sabor muito especial a nossa contribuição numa novela, porque a gente sabe que a gente faz as coisas com tanta velocidade, né? Em novela, as cenas são feitas de uma forma tão rápida que quando a gente tem tempo de se dedicar durante 1 semana a fazer uma sequência, realmente dá gosto. E essa realmente... Sim. E essa sequência era uma dificuldade, porque eu só tinha de verdade nessa cena o Tarcisão e a Regina Duarte ali, né? Que eu gravei com eles 1 hora. A cena tem, acho que quase 2 minutos e pouco ali. E ela é toda virtual, então era um plano de sequência, um acidente, que o Tarcísio tomava um tiro, o carro capotava, a moto perseguia, a moto ia atrás, e tudo que vocês estão vendo em volta, a estrada, as árvores, o carro, os motoqueiros, são todos 3D, né? Então não foi só um croma, praticamente não existiu croma, né? Na verdade, nem existiu croma, a gente foi 100%, 99% para o digital, para animação, né? Acho que você tem aí, não tem? Eu tenho. Sumiu aqui do meu... Sumiu agora aqui do meu negócio. Bem na hora que a gente vai mostrar, meu Deus do céu. Achei, está aqui. Achei, peraí. Vou compartilhar com vocês. Aumenta um pouco o som dela, Ale. O meu está meio baixo aqui. Tá vendo? Tinha um carro, né? E o resto botou encomenda, passou para o Fabrício, que é o teto do carro, a estrada. Esse é meu grande parceiro, Marcelo Nicati, Oscar Francisco. Chegou a fazer o storyboard,
Mas a Denise trouxe um desafio para a gente. Falou assim, e se essa sequência fosse um plano sequência? Aqueles motoqueiros não são reais, aquele mato não é real, aquela estrada não é real, aquele céu não é real, aquele carro não é real, nada ali é real. De real só temos o Tarcísio Meira e a Regina Duarte, e só. Ralfen. Eduardo Ralfen. Mago. Engraçado que você comentou do Ralf, ele já esteve aqui com a gente. Você comentou do Sabino, ele já esteve aqui com a gente. Você falou da Flavinha Alessandra, ela vai vir aqui com a gente semana que vem. Então, tá todo mundo que a gente gosta, que a gente comenta, né? Estão aqui com a gente, conversando conosco, né? O Nicátio, ele é um pouco tímido, mas ele é muito legal para trazer esse universo, o Gord, para falar um pouco da computação gráfica. Ele tem feito desafios bem grandes ali. Acho que era um papo, os atores gostam muito de entender essa área, né? Eu recomendo uma conversa com ele aí, que é muito legal. Ou o Uno, né? O Uno, se o Gord tiver mais tímido, o Uno, por exemplo, é um papo maravilhoso para o elenco, porque ele é mais solto, né? Enfim, ele está mais... O Marcelo é um artista genial, mas talvez ele não curta muito querer vir falar em público, ele é tímido. Mas o Uno é outro artista maravilhoso e fala em público. Se quiser, eu passo o telefone para você. Legal. É assim, a gente fala depois e a gente combina isso. Maravilha. Fabrício, adorei, cara. Foi incrível, foi maravilhoso. Super obrigado. Palmas para você, palmas para a sua carreira. Obrigada! Foi incrível, tá? Queria te agradecer. Obrigada, Fábio. Tá? Eu que agradeço. Eu só queria ver, que eu não estou vendo as pessoas todas, se cada um pudesse dar um alôzinho ali, só para eu ver e dar um tchauzinho ali, que eu sinto tanto falta, né? A gente fica ali Como você está no telefone, acho que você não consegue ver todo mundo. Acho que se você passar, mexer na tela... Tem que ir passando para o lado, Tô vendo aqui. Na tela, desde o nascimento... Aí estou vendo a Chaya Lambert, minha parente, porque os Lamberts, eles eram uma família única em 1600 na França e abriram para os Lamberts e para os Mamberts. Então, prima, um beijo. A Lourdes, tudo bem, Lourdes? Paulinha, Cori. Aí tem aqui o Tiago, o Bárbaro e a Bárbara aqui embaixo, perdão. Deixa eu ver aqui que o nome está cortando. Não, Franciele, agora apareceu aqui, Franciele. Aí, Andresa, tudo bem, Andresa? Bruno, Thaís, Vec, tudo bom, Thaís? Andresa. O Telo, que a gente falou. O Gil Fortes, é isso? Gil Fortes. Sim, Gil. Excelente. A Valdirene Pereira. Valdirene, prazer. E aí estamos aqui com o MacBook do Pan. Tudo bem, Pan? Silvia. Tudo bem, Silvia? E a Tamires. Tudo bem, Tamires? Eu acho que eu falei todos. Acho que sim, né? Acho que sim. Legal. Tem o Edu e tem o Rony. Tudo bem, Edu, Rony? Maravilha. Estamos todos aqui. Vou voltar para o... Muito obrigado. Vamos nos falando. E essa live de hoje vai estar disponível para as pessoas depois olharem dentro da plataforma OPA. Tá bom? Acho que você sumiu para mim. Agora voltou. Quem quiser depois assistir. E semana que vem temos mais um convidado especial, Adriano Garibe, estará aqui com a gente na quinta-feira que vem, 8 horas. E terça-feira temos uma live no Instagram com a Cléo Pires. Então, temos convidados interessantíssimos para a semana que vem. Fabrício, um beijo grande, querido. Sucesso para você no teu próximo trabalho. Que o Fuego Negro venha forte, tá? O Fogo Negro. Venha forte. Tá? Fabrício está mutado ali. Então, tchau, mas a gente não viu. Opa, perdão. Um beijo, queridos. Obrigado pela participação. Foi um grande prazer aqui, viu? Que bom. Um abraço, gente. Beijo, Fabrício. Muito obrigado. Beijo. Tchau, pessoal. Tchau.